Seguimos agora com a política aqui no SBT Meio-Dia. Vamos começar. A gente vai falar do pedido de aumento de salário dos policiais militares e bombeiros militares, mas com foco no que aconteceu bem distante daqui, envolvendo o senador Cid Gomes. O que ele fez, hein, Prisco? Foi jogar uma máquina em cima dos colaboradores, dos servidores públicos? Boa tarde, Fernando. Boa tarde. É o tal do efeito cascata. Essa é a preocupação do ministro Sérgio Moro, de todo o governo e, no final, de todos os brasileiros. O telão, Cris. Aqui à esquerda, o governador do Ceará, Camilo Santana, do PT Trabalhadores, ele próprio pediu a presença da Segurança Nacional. Na verdade, a expressão agora me fugiu, né? O Comando de Segurança Nacional, enfim, está faltando uma expressão. Mas, enfim, é aquele policiamento que integra a Segurança Nacional. Ao centro, Sérgio Moro, que já está enviando esse grupo de policiais da Segurança Nacional. E à direita, Cid Gomes, senador, irmão de Ciro Gomes, presidenciável já em 3 eleições, que também já governou o Ceará, a exemplo do próprio Cid. Camilo Santana foi apoiado pelos irmãos Gomes. A situação do Ceará não é a primeira vez que se registra, já tivemos esse episódio no ano passado. É rebelião dentro da própria polícia. Claro que temos também briga de facções pesadas no Ceará, especialmente em Fortaleza. Fortaleza hoje é a capital, mas com maior elevado índice de criminalidade no Brasil. Está entre as capitais mundiais, para se ter uma ideia. Mas não é só a questão das facções, é a questão da falta de gestão e é também a questão de não ter controle sobre a tropa. Ora, policial militar, já sabemos disso, não podem fazer greve. É questão disciplinar, mas mais do que isso, amotinados, encapuzados. Veja só a insegurança que isso gera na sociedade cearense. E aí nós encontramos um cidadão que resolveu vestir a roupa de desatino total. Aliás, os irmãos Gomes são muito propensos a atitudes beligerantes, de briga, de confrontação, que não está à altura de quem exerce um cargo público. Ora, ele foi lá para tentar contornar a situação, advertiu os policiais que se em 5 minutos não abrissem o portão, alguma providência seria adotada, e ele subiu numa retroescavadeira e quis avançar sobre os policiais amotinados. Quer dizer, é uma coisa absurda, sem paralelo. Levou um tiro, e não foi um tiro na mão, na perna. Os policiais, ou um deles, atiraram do lado esquerdo, perto do coração, atiraram para matar. Então, a situação é preocupante, Fernando, pelo seguinte: nós temos aqui em Santa Catarina uma situação que precisa ser vista com cuidado e com responsabilidade. Não é que os praças ou policiais e bombeiros militares vão colocar a faca no peito, ou nos dão um aumento, ou nós vamos fazer o que está acontecendo no Ceará. Claro que não, mas o governo precisa olhar com carinho as reivindicações, porque são legítimas, pode não atendê-las na integridade, mas não é possível oferecer uma esmola aos praças que estão há 6 anos sem reajuste. Se meter onde não é chamado, um cara pegar uma retroescavadeira, investir contra os manifestantes, não morreu por pouco, hein, Prisco? É verdade. Por muito pouco. O tiro foi dado do lado esquerdo. Um senador da República. Diria com uma única palavra: um bobalhão. Um bobalhão. Olha, sem analisar partido, agora não faz um negócio desse, né? A pessoa que não estava nem no meio da negociação e foi lá se meter. E não fez negociação nenhuma. E jogar a máquina Mandou abrir em 5 minutos, sem o que iria invadir. Não tinha nada a ver com a história, nem se fosse o governador, tudo bem. E cria um ânimo e um clima que não atende ao anseio do brasileiro. Aliás, não é só
o comportamento de Cid Gomes, né? Pois é, agora vamos falar um pouquinho então do comportamento do presidente da República, xingando o jornalista, declarações na internet, isso não está favorecendo o governo, hein, Prisco? O presidente não está oferecendo ao país um exemplo adequado para o cargo para o qual foi eleito. E esse cargo, que é o maior do país, precisa ter uma observância no que diz respeito à liturgia. Ora, na última semana, o presidente deu declarações sobre temas sem a menor relevância para o país. Primeiro, deu uma banana 2 vezes aos jornalistas que ficam lá na saída do Palácio Alvorada, que é o Palácio Residencial. O presidente da República dá banana. Depois, num período de 10 dias, criou 2 situações de confrontação com os governadores. A questão da isenção do ICMS sobre o combustível nos estados, desafiou os estados a abrirem mão, que a União também o faria. Os estados não têm como abrir mão, estão em situação pré-falimentar, estão quebrando muitos deles. Santa Catarina está numa situação absolutamente fora da curva. Mas, além disso, a última foi, e já falamos aqui, querendo responsabilizar o governador da Bahia, que, como do Ceará, é petista, Rui Costa, pela execução do tal miliciano. Quer dizer, as investigações nem avançaram. Quer dizer, condutas que dão a sensação de uma certa leviandade até no comportamento presidencial. Essa que é a verdade. E agora, a última, fazendo uma insinuação sexual em relação a uma repórter, só porque lá, na sua campanha, ela fez uma matéria, uma reportagem, que fazia um vínculo de fake news nas divulgações do então candidato Jair Bolsonaro. Quer dizer, coisas impróprias, inadequadas, fora completamente do tom. E isso está criando uma situação de preocupação, principalmente daquele que está comandando a economia, Paulo Guedes, o economista, e que a economia já começa a reagir, como ocorreu em 19, mas não vai mais rápido porque insegurança jurídica, e mais do que insegurança jurídica, insegurança dos investidores, especialmente os estrangeiros, mas também os nacionais, com relação ao inquilino da presidência da República, que passa a ser uma figura que não merece confiança. Tanto é que Paulo Guedes, meu caro Fernando, agora, hoje nós estamos na quinta, terça-feira, foi conversar com o presidente e entregou o cargo, porque esse comportamento do presidente não ajuda. E mais, a reforma administrativa, o presidente quer botar panos quentes. E o ministro Paulo Guedes diz que é importante. Muito bem, tem a reforma tributária, não é o Congresso que tem que conduzir, é o governo. Então, deixamos como semente para amanhã uma tese que começa a ganhar corpo em Brasília. Diga. A aprovação do sistema parlamentarista de governo. E aí o general Heleno foi lá e colocou uma gasolininha a mais nessa história. O general Heleno. Claro que não para esse mandato, ele foi eleito presidente. Sim. E vai ter que completar, mas poderia vir a ser uma solução para a eleição do próximo presidente, que até poderá ser ele, no caso de uma reeleição. Assunto para amanhã.